O Jeca Macumbeiro e o Cinema de Mazzaropi, por Fernando Oriente. Amácio Mazzaropi foi um fenômeno de popularidade do cinema brasileiro. Quando falamos cinema, é exatamente porque os filmes protagonizados por Mazzaropi eram vistos por milhões de espectadores nas salas de exibição. Ele não era um, abre aspas, produto, fecha aspas, da televisão que migrou para o cinema, como é o caso da imensa maioria dos comediantes de sucesso nos dias de hoje. Seu lugar era o cinema, e era para as salas de exibição que seu público fiel corria assim que um novo longa-metragem estrelado por ele era lançado. Comediantes que, a exemplo de Mazzaropi, consolidaram suas carreiras e efetivaram sua popularidade no cinema, formavam um grupo de estrelas que marcaram a época de ouro da comédia brasileira. Nomes como Oscarito, Zé Trindade, Anquito, Grande Otelo, Ronald Golias, Dercy Gonçalves, Costelinha, Zezé Macedo e o próprio Mazzaropi eram responsáveis por carregar uma multidão de espectadores. Esses humoristas eram atores e atrizes de cinema, e seu veículo de contato com as massas eram as chanchadas, desde as produzidas pelo estúdio carioca Atlântida, o maior exemplo de sucesso da comédia clássica brasileira, até as realizadas por outras produtoras como a Cinedistre, a Cinelândia e a Herbert Richards. Amácio Mazzaropi tornou-se um caso particular, porque, tendo começado a vida no cinema através de diversas empresas, realizou a maioria dos filmes através de sua própria produtora, a PAN, abre parênteses, produtora Amácio Mazzaropi, fecha parênteses, filmes, e continuou a fazer o mesmo sucesso após o fim das chanchadas e do período da comédia clássica brasileira. O que era comum a Mazzaropi e aos mencionados comediantes eram as origens. Quase todos vinham das camadas populares, filhos da classe trabalhadora, que iniciaram carreiras no circo, em teatros populares ou no rádio. Foram nesses espaços de diversão das massas que criaram seus típicos cômicos e aprenderam a produzir um humor que dialogasse diretamente com a imensa camada popular. Desenvolveram uma comicidade que satiriza os dilemas, os conflitos, os anseios, as dificuldades, os valores e a vida cotidiana concreta do povo. Quando chegaram ao cinema, tinham um público fiel e já haviam criado personagens cômicos engendrados na experiência de contato direto com plateias, abre parênteses, ou ouvintes, fecha parênteses, das classes populares. A partir do começo de suas carreiras cinematográficas, foram aperfeiçoando e moldando os tipos cômicos, bem como os elementos de sua comicidade, através dos filmes que estrelavam. Como não poderia deixar de ser, trabalhando em um meio como o cinema, alçavam um público cada vez maior e passavam a ser conhecidos nacionalmente. É fundamental destacar que, na época, os anos 1950 e 1960, o cinema era uma diversão popular devido ao baixo preço dos ingressos e à grande quantidade de salas de exibição que formavam um circuito de rua, com capacidade para centenas ou mesmo milhares de espectadores por sala, espalhados pelos bairros de uma enorme quantidade de municípios pelo Brasil. Nas grandes capitais, o número de salas também era imenso. A configuração durou até o final dos anos 1980 e o início da década de 1990, quando os cinemas de rua, com ingressos baratos, foram destruídos, dando lugar aos contemporâneos multiplexes de shopping centers e seus ingressos caros. Coincidentemente, são nos cinemas de multiplex que os comediantes atuais fazem sucesso, não mais com as camadas populares, e sim com a classe média, capaz de pagar o preço alto que caracteriza nosso circuito exibidor nos dias de hoje.
Logicamente, a massa da população também engrossa o público consumidor das comédias contemporâneas, não assistindo aos filmes no cinema, aguardando até que cheguem na televisão ou na internet. Mas o centro deste texto é Amácio Mazzaropi, o, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas, e seus filmes. Com destaque central para o Jeca Macumbeiro, longa-metragem de 1974 e um dos maiores sucessos de Mazza. Para percorrermos este caminho, é necessário contextualizar a formação e a evolução de Mazzaropi, tanto como personagem, quanto ator, produtor, diretor, roteirista e dono do próprio estúdio. A formação e a consolidação de Mazzaropi. Amácio Mazzaropi nasceu na cidade de São Paulo em 1912. Seu pai era um imigrante italiano e sua mãe era uma brasileira, filha de portugueses. A família pertencia à classe trabalhadora e tinha poucos recursos financeiros. Aos 2 anos de idade, Mazzaropi mudou-se com os pais para Taubaté, no interior paulista, onde vive até os 7 anos, quando a família volta à capital. A infância e a adolescência de Amácio foram marcadas por idas e vindas entre São Paulo e Taubaté. Durante o período, embora frequentasse regularmente a escola, Mazzaropi já demonstrava interesse pela vida artística, pela cultura do interior e pelas tradições caipiras. Aos 14 anos e morando em São Paulo, ingressa como assistente em uma trupe circense chamada, abre aspas, La Paz, fecha aspas. Durante os intervalos entre números do circo, entrava no picadeiro para contar histórias engraçadas e piadas envolvendo o universo caipira. A experiência durou 3 anos. Em 1929, foi obrigado a retornar com a família para Taubaté e, além de frequentar as aulas no colégio, teve que trabalhar como operário numa indústria têxtil para ajudar na renda familiar. A partir de 1932, Amácio Mazzaropi entra de vez no mundo artístico, trabalhando em um teatro popular até fundar, em 1935, sua própria companhia teatral chamada, abre aspas, Trupe Mazzaropi, fecha aspas, que viajava pelo interior de São Paulo, bem como se apresentava na capital. Em 1946, Mazzaropi é convidado a realizar o programa, abre aspas, Rancho Alegre, fecha aspas, na Rádio Tupi da cidade de São Paulo. O programa na rádio, transmitido ao vivo, era composto por esquetes e historietas curtas que ele retirava do repertório de sua trupe teatral, além de novos números que criava e escrevia sem parar. O grande sucesso no rádio fez com que Mazzaropi fosse convidado, em 1950, a adaptar o programa, abre aspas, Rancho Alegre, fecha aspas, para a recém-inaugurada TV Tupi. A experiência na televisão durou pouco e, em 1951, Amácio Mazzaropi entrou para o cinema, contratado pelos Estúdios Vera Cruz de São Paulo. Assim, aos 29 anos, com formação e repertório que começaram no circo, passando pelo teatro popular até chegar ao rádio, sem contar o breve período na TV, Mazzaropi deu início à carreira cinematográfica. Mazzaropi no cinema. Amácio Mazzaropi faz sua estreia no cinema já como protagonista do filme Sai da Frente, de Abílio Pereira de Almeida, uma produção da Vera Cruz lançada em 1952. O longa-metragem foi um grande sucesso de público, o que transformou Mazzaropi em estrela nacional desde a primeira aparição nas telas. O tipo que Mazzaropi representa em Sai da Frente contém as principais características do que viria a ser o, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas, reproduzindo, com diferentes nuances, rearranjos e evoluções composicionais, em todos os 31 filmes seguintes.
principalmente nos longa-metragens ambientados no campo. Embora tenha interpretado diferentes personagens e tipos sociais, todos eram marcados pela mesma base composicional. Podemos separar os filmes protagonizados por Mazzaropi em dois grupos: filmes urbanos e filmes rurais, sendo que alguns misturavam os dois universos. Nos longa-metragens ambientados na cidade, os personagens interpretados por Amácio Mazzaropi eram migrantes do interior ou típicos trabalhadores moradores de vilas populares das periferias que ganhavam a vida em empregos de baixa remuneração. Será nos longa-metragens ambientados no interior ou que começam no campo e se deslocam para a cidade que o, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas, melhor aparecerá. Nesses filmes, é sempre um caipira pobre, ignorante, bronco, preguiçoso e inocente, mas que ao mesmo tempo apresenta astúcia suficiente para se livrar das enrascadas em que se mete e, assim, resolver os problemas que surgem. Vamos analisar essas questões e características acompanhando a trajetória de seus trabalhos no cinema, desde o começo na Vera Cruz até as obras realizadas pela sua produtora Panfilmes, chegando finalmente em O Jeca Macumbeiro, que sintetiza todo o universo ficcional mazzaropiano. Depois de Sai da Frente, entre 1952 e 1958, Mazzaropi estrela mais 7 longas-metragens por diversas companhias, da Vera Cruz à Cinedistri até criar a Pan em 1958, da Vera Cruz à Cinedistri até criar a Pan em 58. Os primeiros 8 trabalhos de Mazza têm a cidade como cenário principal, mas, já em Candinho, de 1953, com direção de Abílio Pereira de Almeida, aparece um personagem de origem rural que precisa se virar na cidade grande. Em Chico Fumaça, de 1958, dirigido por Victor Lima, o, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas, apresentará os principais contornos e características que marcarão sua carreira. No filme, cuja primeira parte é toda ambientada numa pequena cidade do interior paulista, Mazzaropi vive um caipira miserável que, após evitar um acidente de trem, vira celebridade e passa a ser explorado por políticos oportunistas, sendo levado ao Rio de Janeiro para servir de veículo de promoção eleitoral dos mesmos políticos. O enorme sucesso de Chico Fumaça, além da popularidade alcançada pelos filmes anteriores, permite a Mazzaropi fundar a Pan, que o torna produtor e distribuidor direto de todos os 24 longas-metragens seguintes. Na produtora, Amácio Mazzaropi torna-se o responsável direto pela idealização, criação e realização de todos os filmes dirigidos por ele mesmo ou assinados por outros cineastas. Mazzaropi na Pan Filmes. Nos 24 longas-metragens realizados na Pan, temos tanto os filmes urbanos quanto os filmes rurais, alcançando grandes êxitos de bilheteria. O foco central do presente texto são os longas-metragens rurais. No entanto, antes, devemos analisar brevemente as diferenças de estilo e de enredo entre os dois universos ficcionais explorados por Mazza. Filmes como Chofer de Praça, primeira produção da Pan, lançado em 1958 e dirigido por Milton Amaral, O Vendedor de Linguiça, abre parênteses, 1962, fecha parênteses, de Glauco Mirco Laurelli, O Puritano da Rua Augusta, abre parênteses, 1965, fecha parênteses, dirigido por Mazzaropi, e O Corintiano, abre parênteses, 1966, fecha parênteses, também de Milton Amaral, são ambientados na cidade de São Paulo. Com exceção de O Puritano da Rua Augusta,
trazem Mazzaropi interpretando trabalhadores pobres que moram em vilas na periferia da capital. Nesses longas-metragens urbanos, a montagem é ágil, as cenas e os planos são mais curtos e a evolução das situações dramáticas e do enredo dão-se de uma maneira mais veloz, sempre intercaladas por elipses bem demarcadas. Nos filmes urbanos, os tipos interpretados por Mazzaropi trabalham duro, ganham mal e se metem em confusões das mais variadas, ligadas ao dia a dia do trabalho, às brigas com vizinhos ou a conflitos com membros das classes altas que, de maneiras distintas, entram na vida da família dos personagens. O universo urbano é repleto de imigrantes, principalmente italianos e portugueses, bem como migrantes de outras regiões e cidades do Brasil. As cenas passam-se tanto na vila periférica quanto no centro de São Paulo e nos bairros de classe alta. A encenação segue o ritmo ágil da cidade grande. O quadro é constantemente preenchido por muitos personagens que falam todos ao mesmo tempo, tensos e correndo. A vila é retratada como local de uma harmonia paradoxal, que acaba se impondo entre Mazzaropi e os vizinhos pela solidariedade e identificação de classe, mas é perturbada por fofocas, bate-bocas e pequenas disputas. Os personagens ricos são quase todos retratados pejorativamente como arrogantes, preconceituosos e cruéis, salvo raras exceções. Mazzaropi usa tanto cenas gravadas em estúdio quanto sequências filmadas na rua, em locações espalhadas na São Paulo de constante crescimento entre as décadas de 1950 e 1960. Os enredos giram em torno das dificuldades do cotidiano duro do trabalhador mal remunerado, além de questões que envolvem os filhos dos personagens de Mazzaropi. Sejam romances com membros das classes altas, sejam as vontades dos filhos em ascenderem social e economicamente, renegando os pais. O que se impõe no final é a reorganização e o reagrupamento do núcleo familiar, por mais que o romance entre os filhos e a elite dê certo. Temos a afirmação dos valores morais da vida simples e da alegria autêntica da convivência em comunidade nas vilas de trabalhadores. É no universo rural da cultura caipira que se passa a grande maioria dos filmes produzidos por Amácio Mazzaropi. É lá que encontramos seu tipo ideal, o Jeca, a melhor definição do, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas. Surgido pela primeira vez nas telas em Jeca Tatu, dirigido por Milton Amaral e lançado em 1959, o personagem contém as características dos tipos vividos por Mazza nos filmes rurais seguintes. Apresentarão pequenas mudanças, rearranjos e evoluções até 1980, ano de lançamento do seu último filme, O Jeca e a Égua Milagrosa, co-dirigido com Pio Zamuner. Jeca Tatu foi baseado em Jeca Tatuzinho, pequeno conto de Monteiro Lobato, escrito em 1924 para promoção da higiene e de hábitos saudáveis da população rural, tendo sido utilizado em campanha publicitária do laboratório farmacêutico Fontoura. Jeca Tatu traz Mazzaropi como um caipira miserável, preguiçoso, que não gosta de trabalhar, tem o mínimo para sobreviver às custas do trabalho da mulher e da filha. Ao mesmo tempo em que é grosseiro e ignorante, mostra bom coração e o mínimo de esperteza para contornar as enrascadas em que o colocam ou se mete. O Jeca é um conformista e se sente satisfeito, acomodado com o casebre para morar, comida e fumo. Carinhoso, ao mesmo tempo maltrata e ridiculariza a esposa, deixando claro a postura machista. É amigo dos outros camponeses e não se dá bem com o vizinho,
um próspero fazendeiro italiano que, ao contrário do Jeca, preocupa-se em cultivar e produzir mais, empregar diversos trabalhadores na lavoura, utilizar tratores, aumentar as terras tomando o pouco que resta da propriedade do Jeca. O personagem do filme de 1959 conjuga elementos composicionais que percebemos em Chico Fumaça e foi acrescido de outros traços por Mazzaropi. O Jeca veste-se com camisa cheia de remendos, calça também remendada acima da botina, deixando aparecer uma parte da canela, além do chapéu de palha. Acompanhado do fumo de rolo, anda vagarosamente e de forma desengonçada, com os braços ligeiramente abertos, ombros levemente suspensos e pescoço encolhido. Seus gestos são lentos e atrapalhados. Sua fala caipira é cheia de erros de pronúncia nas palavras. Essa é a imagem, a composição visual do, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas, repetida nos filmes seguintes. Por mais que o personagem chama-se Jeca, apenas no filme Jeca Tatu e no ótimo A Tristeza do Jeca, de 1961, dirigido por Mazzaropi, a expressão, abre aspas, Jeca, fecha aspas, estará presente nos títulos dos filmes rurais seguintes, independente do nome dado ao tipo interpretado por Mazza na história. A única exceção é Casinha Pequenina, abre parênteses, 1963, fecha parênteses, de Glauco Mirko Laurelli, um dos melhores filmes de Mazzaropi e no qual, logicamente, o personagem traz todas as características do Jeca. A encenação dos filmes rurais da Pan apresentam características distintas dos filmes urbanos. Os planos são mais longos, as cenas arrastam-se mais, seguindo um ritmo vagaroso e a decupagem é solta, deixando as amarras entre os planos com um aspecto desleixado. As costuras entre as cenas não seguem um padrão clássico, o que faz com que as situações dramáticas surjam na tela sem seguir um rigor de continuidade lógico-temporal. As elipses demoram a ser percebidas pelo espectador. As cenas são filmadas em locação, principalmente na fazenda que Mazzaropi comprou em Taubaté e transformou no estúdio da Pan. Quem quer que fosse o diretor, o padrão da encenação permanecia o mesmo nos filmes rurais, embora cada diretor trouxesse contribuições e soluções de estilo distintas, incorporadas à mise-en-scène. É notável o uso constante e recorrente de planos gerais, que servem para situar os personagens e as ações dentro da amplidão dos cenários rurais. Os diálogos e as situações dramáticas são compostas por meios de planos de conjunto e planos de situação. É raro o uso do campo e contracampo. Apenas nas cenas de briga, a montagem e a decupagem são mais ágeis. Os planos aproximados e os closes são usados apenas para ressaltar a fisionomia dos tipos ou para destacar algum objeto de cena que terá importância na evolução da narrativa. Os enredos dos filmes do Jeca são muito parecidos, apesar de, com os anos, Mazzaropi ter se apropriado de novas questões e temas que tomaram conta da vida cotidiana no Brasil. Isso se torna mais nítido nos anos 1970, quando questões como o divórcio e o racismo são incorporadas às tramas de alguns longas-metragens, como Jeca contra o Capeta, abre parênteses, 1975, fecha parênteses, de Mazzaropi e Pio Zammuner, e Jeca e seu filho preto, abre parênteses, 1978, fecha parênteses, de Zammuner e Berilo Facchio. Embora presentes, o tratamento e as soluções para tais questões são conservadoras ou abordadas de maneira rasa. A evolução histórico-temporal também aparece nos filmes em que o Jeca é viúvo
bem como na própria atitude do personagem, que vai se tornando mais corajoso e decidido nas ações. A despeito das evoluções e dos rearranjos, percebemos as características e os traços principais do Jeca de 1959. O principal conflito nas tramas rurais de Mazzaropi é entre o Jeca, sua família e os demais camponeses pobres contra os ricos fazendeiros proprietários de terra. A elite rural é tratada em formas de composição que a caracteriza como coronéis. Quando não são políticos, estão envolvidos com deputados, vereadores e prefeitos que se caracterizam por comprar votos dos camponeses em trocas de ameaças ou de soluções materiais aos problemas do campesionato pobre. A sátira e a avacalhação à política são constantes nos filmes do Jeca, mas, paradoxalmente, em alguns deles, são os, abre aspas, bons, fecha aspas, coronéis ou políticos que ajudam e solucionam problemas enfrentados por Jeca, família e amigos. Mazzaropi era extremamente maniqueísta ao defender os valores morais da gente simples do campo contra a maldade dos ricos e poderosos. A crítica à elite rural exploradora nunca é tratada de maneira complexa e sim à base dos clichês. As soluções são conformistas, transmitem a ideia de que o pobre tem que continuar pobre, mantendo a felicidade por preservar as mínimas condições de sobrevivência, por afirmar valores morais na tradição da família conservadora. A classe exploradora jamais é enfrentada como parte de uma totalidade que engendra o processo de exploração dos trabalhadores rurais, mas apenas por meio de indivíduos isolados, os, abre aspas, maus, fecha aspas, coronéis e políticos que no final feliz são punidos sempre individualmente. A exploração camponesa por parte da burguesia agrária é entendida como a ordem natural das coisas e assim tem que ser mantida. A divisão da sociedade em classes é algo que naturalmente tem que ser reproduzido e aceitado como normal por Jeca e seus colegas camponeses. O único enfrentamento é contra os ricos, abre aspas, malvados, fecha aspas, que tomam atitudes isoladas para prejudicar diretamente Mazzaropi e família, ou tomar algo que é seu. Muitas vezes, a solução para os problemas enfrentados pelo Jeca é oferecida exatamente por um, abre aspas, justo, fecha aspas, fazendeiro. No final das contas, por mais que a solidariedade entre os camponeses seja uma constante, eles preservam a posição socioeconômica inferior. Mazzaropi era conservador e moralista. Deixava isso ser percebido nos enredos e nos discursos dos filmes. Porém, sua preocupação não era adentrar questões complexas. Como ressaltava em entrevistas, Amácio Mazzaropi queria apenas fazer filmes que dialogassem com as massas populares e lhes proporcionassem divertimento sem pensarem muito, apenas fruir o que vinha da tela. De fato, conseguiu o objetivo, como comprovam os sucessos das bilheterias. O que ele alcançou através do Jeca foi a grande identificação entre o espectador de cinema e um personagem típico. Os filmes de Mazzaropi, embora marcados pela comicidade, ofereciam divertimento e atraíam multidões por utilizarem diversos gêneros dentro do mesmo longa-metragem. Cada filme trazia comédia, drama, ação, aventura e números musicais. O aspecto de se utilizar do musical foi herdado da tradição clássica das chanchadas, mesmo depois de o gênero ter acabado no Brasil. As músicas em seus filmes eram cantadas pelo próprio Mazzaropi e por estrelas do rádio e da indústria fonográfica, de Aguinaldo Raiol e Calbi Peixoto, a Elza Soares e Celi Campelo, entre outros. O Jeca Macumbeiro.
Dirigido pelo próprio Mazzaropi, ao lado de Pio Zammuner, o Jeca Macumbeiro foi lançado em 1974 e alcançou a maior bilheteria do ano no Brasil, levando mais de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas. O longa-metragem é uma síntese dos principais elementos de estilo, forma e enredo que caracterizam o universo dos filmes rurais do Jeca, ao mesmo tempo em que apresenta certa evolução de ritmo naturalmente ajustado à realidade dos anos 1970. Além disso, o Jeca Macumbeiro é, sem dúvida, um dos melhores e mais bem resolvidos trabalhos de Mazzaropi. Na história, Mazza vive Pirola, camponês viúvo que tem a filha Filomena, abre parênteses, Selma Egrey, fecha parênteses, casada com o herdeiro do fazendeiro Januário, abre parênteses, Jofre Soares, fecha parênteses. Januário é proprietário das terras onde Pirola vive com o filho, em um humilde casebre. Logo no início da narrativa, o personagem de Mazzaropi recebe a visita de um velho amigo que, prestes a morrer, deixa para ele um saco cheio de dinheiro. Sem saber o que fazer e como proteger a recém-adquirida fortuna, Pirola decide levá-la ao sogro e pedir para que o fazendeiro guarde e proteja o saco cheio de dinheiro. Só que Januário está falido, deve dinheiro a outro fazendeiro da região e decide roubar o dinheiro do Jeca, dizendo que nunca recebeu nada para guardar e que Pirola ainda está com a grana toda dentro de casa. O mote dramático evolui nos padrões de narração e de encenação clássicos dos filmes do Jeca. O roubo do dinheiro de Pirola, o drama envolvendo o casamento de Filomena, a maldade e a safadeza de Januário e esposa dão o tom das situações dramáticas. Elas são recheadas pelas típicas piadas de Mazzaropi, como os diálogos em que o personagem ignorante confunde o significado das palavras e acaba fazendo trocadilhos infames e divertidíssimos. Por brigas e pancadarias, por confusões e mal-entendidos, pela união dos camponeses que ajudam o Jeca a enfrentar o problema do roubo, além da introdução de situações nonsenses, como a caricatura que Mazzaropi faz da ideia de macumba. O macumbeiro do título se refere ao fato de Januário ter o hábito de se passar por pai de santo, que recebe e incorpora espíritos para enganar a todos e se dar bem. Pirola sabe da picaretagem do falso pai de santo e, numa cena engraçadíssima, participa de um dos rituais fajutos do sogro, onde o próprio Jeca finge receber um espírito e acusa, na frente de todos, o roubo de seu dinheiro pelo fazendeiro falido. Januário, enrolado em meio ao fingimento de estar tomado por uma entidade, atrapalha-se durante a, abre aspas, performance, fecha aspas, e confirma que tomou o saco com a fortuna do Jeca. A cena e a caricatura da macumba, que mais parece um simulacro cômico de sessão espírita do que ritual de religião de matriz africana, são sintomáticas de um recurso comum a todos os filmes de Mazzaropi, o uso do pastiche, de uma composição cômica que abusa da avacalhação daquilo que retrata, gerando situações de humor e confusões que parecem surgir do nada em meio à trama, mas que garantem ação, comédia e, ao mesmo tempo, solucionam os problemas do Jeca. O Jeca Macumbeiro é um dos melhores exemplos para percebermos a avacalhação que Mazzaropi usava e abusava com muito talento nos filmes. O pastiche esculhambado, meio sem pé nem cabeça, é a marca registrada do humor mazzaropiano. O uso extremamente talentoso desse recurso por Mazza expõe uma apropriação de temas comuns ao cinema hollywoodiano que são rearranjadas esteticamente,
bem como em suas funções dramáticas por meio de uma composição que engendra sátira e situações cômicas tipicamente brasileiras. O cinema de Mazzaropi, com seu humor ímpar, é carregado de brasilidade, mais notadamente da cultura caipira. Isso faz de sua obra um veículo de grande identificação com as camadas populares do país, tanto das grandes cidades, compostas em grande parte por migrantes do campo, deslocados aos centros urbanos no decorrer da forte urbanização ocorrida no Brasil desde, abre parênteses, principalmente, fecha parênteses, a década de 1950, quanto das cidades do interior. Em termos de cinema, da potência e do apelo de sua obra, em nada importa o conservadorismo e moralismo de Mazza. O que conta é que os filmes são carregados de um humor popular brasileiro, retirado da experiência concreta das relações sociais do Brasil, que procura e consegue dialogar com o povo sem jamais subjugar a argúcia do espectador. O final de O Jeca Macumbeiro pode ser visto como uma condensação do humor ao mesmo tempo avacalhado e humanista de Mazzaropi. Após reaver seu dinheiro e desmascarar Januário e sua esposa, que acabam presos, Pirola é cercado pelos camponeses que se juntaram a ele para invadir a casa do fazendeiro e recuperar a fortuna do Jeca. Ao mesmo tempo em que vemos Filomena reestabelecer o casamento, Pirola pega o saco cheio de grana, diz que a fortuna só lhe deu dor de cabeça e passa a atirar com raiva as notas de dinheiro aos camponeses. A cena mostra o bom coração do Jeca, que se manifesta através de uma reação cômica de raiva, devido às confusões que o dinheiro lhe causou. Também mostra a inadaptação a qualquer realidade que não condicione a vida à simplicidade e aos valores do caipira humilde, cuja autorrealização resume-se a ter o mínimo, ser feliz nos relacionamentos com a família e com seus compadres camponeses, vencer quem quiser prejudicá-los ou atrapalhar a pacata rotina preguiçosa. A postura do, abre aspas, personagem Mazzaropi, fecha aspas, as trapalhadas e as aventuras que vive ao longo de O Jeca Macumbeiro formam alguns dos elementos centrais que criaram os fortes laços de identificação e de diálogo entre Mazzaropi e o público fiel. Milhões de espectadores lotavam as salas de cinema a cada filme, provando que naquela época do cinema brasileiro, a brasilidade caipira, com estética própria e orgânica, era capaz de atrair tanto ou mais espectadores quanto os produtos importados de Hollywood.